Olá, amigos investidores. Meu nome é Paulo, sou analista CNPT. Hoje é 25 de fevereiro de 2025. Estamos caminhando para o fechamento do mercado nesta terça-feira. Vamos fazer uma análise, um resumo das principais notícias e uma análise dos futuros das moedas e dos juros e Bitcoin desta terça-feira. Vamos olhar primeiro as notícias desse dia. Tem aqui, olha, no gráfico, calendário econômico, saiu o IPCA 15. O consenso era que viria em 1,34, o anterior, no mês de janeiro, veio a 0,11, a previsão era 1,1, veio 1,23, ou seja, veio acima da previsão, tá bom? Então, olha só para vocês verem a notícia. Está aqui também no Money Times, com a inflação espalhada, serviço em alta, analista projeta o IPCA acima do teto da tolerância da meta em 2025. O IPCA 15 subiu 1,23% em fevereiro e acumula alta de 4,96% em um ano. Então, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA 15, subiu 1,23% em fevereiro, ditando uma aceleração em relação à alta de 0,11% apurada em janeiro. Agora, a prévia da inflação oficial acumula alta de 4,96% em 12 meses e segue acima do teto de tolerância da meta perseguida pelo Bacen. O alvo é 3%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para baixo ou para cima. Enfim, se vocês continuarem lendo as notícias aí, o mercado está um pouco pessimista em relação à nossa inflação, por dois motivos. O Banco Central continua freando e o governo continua fazendo expansão monetária. Então, praticamente anulando a questão da contração monetária do Banco Central, que aumento da Selic nada mais é do que uma política monetária contracionista. Porém, para poder ter efeitos, o governo tem que parar de imprimir dinheiro e nós sabemos que isso não está acontecendo. Então vamos lá, agora vamos analisar o dólar. O dólar hoje uma queda de 0,53, segue fechando próximo a 5,75, uma região de suporte, próximo a 127% de projeção topo, fundo topo desse movimento de correção, próximo de uma retração de 78,6% dessa perna e de 50% da perna maior em 5,71. Então, nessa região, entra a pressão compradora e segura o dólar. O IBOV. O IBOV hoje está com uma alta de 0,59 a 126 mil. Segue trabalhando nessa regiãozinha assim, ó. Lateral, pode ser uma região de distribuição. Não está em tendência de queda. Segue sem tendência praticamente. Porque para entrar em tendência de queda tem que romper o fundo de 120 mil. E para entrar em tendência de alta tem que romper o topo de 137 mil. Tem resistência aqui na faixa de 130 mil, depois em 134 mil. O mini índice hoje, uma alta de 0,45 a 128, 120, 125. Tem região de resistências entre 128 a 131, onde a pressão vendedora segura o preço e não deixa voltar a subir. Tá? Então, temos que acompanhar o mini índice aí nos próximos dias, próximos fechamentos, para saber qual o movimento que ele tende a seguir. Se é continuar essa tendência de curto e médio prazo de queda, ou se pode voltar a subir, rompendo essa região de 131, 128 mil, ganhando fôlego e força para o movimento de alta. Se nós abrirmos aqui as cotações de hoje, a maioria das nossas ações tem performado no positivo, poucas ações performando no negativo. Tá bom? Uma outra coisa é o ranking de moedas. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Cotações, ranking de moedas. O real ele tem performado bem diante hoje. Nesse ranking de 22 moedas aqui do Profit, apenas 5 moedas estão ganhando do real nesse dia. E nesse dia o real está ganhando do dólar canadense, do peso argentino, do peso mexicano, do dólar americano. Então, nesse dia, a nossa moeda tem performado bem, tá bom? Os DIs futuros. Os DIs futuros hoje com uma leve queda de 0,27. Se eu entrar aqui ó, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Se nós analisarmos as curvas de juros, olha só para vocês verem. Hoje, a maioria em queda, porém uma queda bem fraca, né? O mercado praticamente não movimentou hoje nas curvas de juros. Segue ainda a incerteza quanto ao fiscal.
o governo segue gastando, a LOA não foi aprovada, então assim, isso demonstra descaso, demonstra falta de compromisso do governo em controlar o fiscal, em entregar superávit, entregar uma economia estável para os brasileiros. Então, sinal de instabilidade significa maior prêmio, significa maior juros, tá bom? O Bitcoin, hoje, uma queda de 7,18% a 505 mil. Vou mostrar para vocês uma notícia que eu vi hoje aqui no Money Times, olha só para vocês verem. Bitcoin foi, a Bybit ela foi hackeada. O preço do Bitcoin é negociado na segunda-feira, no caso ontem, na casa dos 95.096. A estrutura do mercado de criptomoedas segue otimista com o futuro, porém as notícias mais recentes injetam cautela nos investidores. Na última sexta-feira, o ataque hacker à corretora de criptomoedas Bybit, a segunda maior do planeta, resultou no roubo do equivalente a 1,4 bilhão em Ethereum. Então isso deixou o mercado um pouco pessimista. Então eu, assim como eu já havia falado, só que agora acelerou o processo, eu creio que o Bitcoin pode voltar aqui na faixa de 465 mil, 430 mil, e 393 mil aqui, nessa região, acho que já entra a pressão compradora e pode voltar a empurrar o Bitcoin para cima. O Bitcoin está numa correção e não numa tendência de baixa. Tá bom, meus amigos? Um abraço, bons negócios, fiquem com Deus.